Quero compartilhar com vocês uma situação. Vamos ver se vocês vão conseguir ouvir esse áudio. Obviamente, eu não vou identificar a pessoa, porque esse não é o propósito. Isso é só para dar um alerta, tá? Vou deixar aqui pertinho para ver se a gente vai conseguir passar bem o som. Depois, vocês tirem as suas próprias conclusões. Podem comentar aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas, como eu disse, esse é um vídeo de alerta. Ah, entendi. O negócio é o que acontece. Eu cheguei aqui dia 31 de janeiro, certo? Só que eu não dei entrada em nada, nem manifestação de interesse em nada, entendeu? Então, a única coisa que janeiro eu tenho desse aqui que eu ano. consegui foi o NIF e o NIF. E o NIF da minha filha. Como minha filha tem 12 anos, eu não tirei o NIF dela. E também eu consegui, pra mim, abrir uma conta com atividade, porque eu tenho atividade aberta. Certo que agora minha esposa chega agora, Tem dia 22. atividade aberta. E a esposa E eu chega dia precisava estar 22. tirando o NIF e o NIF dela também. E o do meu filho, só o NIF. Por enquanto. Tô certo? Ou tô errado? Bom, primeiramente, vamos dizer o seguinte, que essa pessoa, pelo menos, né, foi fazer uma consulta com o advogado a respeito daquilo que ela pretende fazer. E o que o advogado responsável vai dizer? Você tá todo errado? Porque numa situação como essa, primeiro, tem a filha aqui e tem a esposa e o outro filho que estão no Brasil. Obviamente, se essa pessoa está aqui desde 31 de janeiro, a gente tem um avanço de praticamente 8 meses, sendo que ela pode ficar 3 no território e depois ela precisa se regularizar de alguma maneira, certo? Vocês sabem disso, né? Ele entrou no dia 31 de janeiro e depois não fez a manifestação, ou seja, ele teve 5 meses para se regularizar no território e deixou isso passar em branco. A questão é, quando esta esposa passar com uma criança menor de idade na imigração, e se o agente da imigração for diligente o suficiente, o que ele vai fazer? Vai olhar, nome, fulano de tal, João da Silva, pai, né? João da Silva Nogueira, João da Silva Neves, João da Silva Messias, não importa, o nome João da Silva, ok? Ele pode identificar que essa pessoa já está em Portugal há 9 meses e que está em Portugal sem ter uma residência regular, sem CPLP, sem manifestação. E neste caso, o que vai acontecer? Existe sim uma grande possibilidade dela ter entrada recusada, porque ela está vindo como turista. E aí ele procura o advogado para pedir para tirar o NIS e o NIF. Gente, o que vocês pensam sobre isso? Eu, obviamente, mandei um áudio para ele, que não era nada disso que ele tinha que fazer. Porque, nesse momento, olhem o post que eu coloquei, eu acho que anteontem. Fronteiras da Alemanha passando por um rigor em relação à imigração. Ou seja, foi restabelecido um controle fronteiriço da União Europeia, inclusive terrestre. Então, ela está fazendo um controle fronteiriço de Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica, Áustria, os países que têm fronteira com a Alemanha, enfim. E isso está se espalhando como uma nova cultura, ou seja, para evitar os pedidos de asilo, imigração ilegal, existe um reforço sobre isso. Eu quero lembrar vocês que a Alemanha é o termômetro da União Europeia. Tanto é o termômetro que a base do euro é o franco, é a moeda alemã, ok? Ou seja, a base do euro, o índice que foi estabelecido de quanto o euro ia valer, foi no marco alemão, tá? Foi a moeda da Alemanha que foi a referência para a criação do euro. E tudo relativo à União Europeia, a maior potência é a Alemanha, não é a França, é a Alemanha. O que acontece na Alemanha reverbera em termos circunstanciais para os demais países que fazem parte do bloco. São 25 países que fazem parte do bloco, mais 4 que fazem parte do espaço Schengen. O que acontece na Alemanha tem uma repercussão nos demais países. Então, se a Alemanha está engrossando o controle fronteiriço, o que vocês acham, o que vocês esperam que aconteça em Portugal? Esse controle já está sendo intensificado na França, já está sendo intensificado na Itália, já está sendo intensificado em outros países que compõem o bloco. Portanto, esse senhor está fazendo corretamente ao deixar a mulher vir com um filho menor de idade para Portugal?
sem tirar o visto prévio? Aí eu digo, por quê? Se ele está aqui desde janeiro e a intenção da esposa vir, é óbvio que em janeiro já existia o visto de procura de trabalho e ele veio desavisadamente? Não, veio sabendo que existia o visto e que era possível se regularizar de maneira mais tranquila. Não estamos em dias felizes em Portugal para a questão de regularização de quem vem sem documento. Apesar de existirem dispositivos legais que permitem a regularização, por que vocês vão se meter em encrenca? Eu não consigo entender. Vai chegar aqui, terá dificuldade para emissão de documento, vai ter dificuldade para emitir o NIS, porque não vai ter a possibilidade de conseguir o pedido de autorização do certificado CPLP, que é um lá dos requisitos necessários para a emissão do NIS. Vai ter dificuldade para abrir atividade, vai ter uma série de transtornos. Precisa disso? Sabe aquele ditado que a pressa é inimiga da perfeição? Cabe perfeitamente. Se uma pessoa está aqui há 9 meses, como não foi possível para ela preparar a família para vir para Portugal nesse período? O visto tem demorado um pouco mais para sair? Tem. Mas olha, em cerca de 90, no máximo 120 dias, o visto de procura de trabalho é emitido. E essa seria a situação ideal desta pessoa. Mas o brasileiro é desobediente, o brasileiro ele simplesmente insiste no erro, o brasileiro conta com a ajuda de Deus, ainda coloca Deus no meio para deixar a história ainda mais deslumbrante. Não, meus caros, pelo amor de Deus, aí quem pede sou eu. Por mais que seja o ideal, olha, pro papel do advogado, tá? Vamos pensar o seguinte, quanto mais for difícil para vocês se regularizarem, mais eu tenho trabalho. Portanto, eu não falo isso para que eu consiga mais clientes. Não, eu falo isso para que vocês tomem consciência de que uma imigração bem feita é o ideal, é aquilo que vai trazer o sucesso na sua nova jornada de vida. Do contrário, uma imigração feita às pressas, atabalhoadamente, sem obedecer o rigor da lei, vai trazer problemas, principalmente com filhos menores, ok? Fica aí o recado. Pensem, quem avisa, amigo é. Eu já venho falando a respeito daquilo que ia acontecer com a manifestação de interesse, se vocês pegam o histórico dos vídeos, há muito tempo. Desde o ano passado eu venho dizendo, olha, o parlamento mudou, fiquem atentos, existe uma mudança de comportamento na União Europeia, existe uma mudança, possivelmente novos ventos estão soprando aqui em Portugal. As pessoas não levaram em consideração. De um dia para a noite, olha, dia 3 de junho de 2024, à meia-noite acabou a manifestação de interesse. Foram pegos de calças curtas? Eu avisei muito sobre isso. Obviamente que eu não declarei, olha, a manifestação de interesse vai ser extinta. O que eu disse foi política imigratória muito mais condicionada. O visto de procura de trabalho não veio à toa. O visto de procura de trabalho veio para, de alguma maneira, restringir o acesso ao país e criar ferramentas de vocês se regularizarem de forma muito mais controlada em termos estatais, ok? No entanto, as pessoas não levaram isso em consideração e continuam não levando. Existem pessoas que acreditam, não tem problema não, a lei muda o tempo todo, então daqui a pouco volta a manifestação. Existe a possibilidade da manifestação de interesse voltar? Existe. Isso é verdade. Mas sabe qual é o grande problema? É que a gente não pode contar com o ovo na galinha. Melhor é que a gente conte com os nossos próprios meios. E nesse momento, qual é o modo regular de você imigrar? Visto de procura de trabalho. Se você não quer entrar com visto de procura de trabalho e não tem interesse em sair de Portugal, se o visto da CPLP te basta, tira o visto do 87A, que também é possível. E você chega aqui todo bonito, com o seu certificado, e essa residência vai te permitir se regularizar no país de maneira tranquila. O que você não deve fazer? Ligar para uma agência de turismo, comprar uma passagem, simular uma reserva de passagem de volta, simular uma situação de alojamento e vir para casa do cunhado, do vizinho, da prima, que eu conheço, que falou que Portugal tá ótimo. Portugal é maravilhoso, mas só para quem sabe fazer as coisas,
ok? Mas eu vou reforçar. Observem os jornais. Não fiquem com informações apenas de youtubers e instagramáveis, etc. A política de imigração está mudando. E se a política de imigração está mudando, a gente tem que seguir as regras. Por favor, senhores, não vamos dar o mau exemplo de vir para Portugal única e exclusivamente para ficar irregular e para depois sair falando mal do país. E nisso também implica o fato de que as pessoas estão falando assim, as contraordenações não podem aplicar. Podem. As contraordenações estão previstas na lei. Qual é a única questão? É o modo de aplicação. Ela precisa passar por um processo, Agora, ela é irregular? Não é não, tá? As contraordenações em relação a quem fica irregular no território são, inclusive, previstas na legislação de imigração. E vou dizer para vocês aqui qual é os artigos e a gradação das contraordenações. Então, saiu no jornal recentemente que as contraordenações poderiam chegar até 700 euros. E as pessoas falaram assim, isso é mentira, é fake news, né? Então, eu digo para vocês o seguinte, se é fake news, o que está fazendo ficheiros, que eu já até mandei aqui no grupo, para informar sobre isso. Se é fake news, o que ela está fazendo no artigo 192, hein? Vamos lá? Permanência do cidadão estrangeiro em território português ou no território de Estado membro da União Europeia e de estados onde vigore a convenção aplicável por período superior ao autorizado, constitui... Sabe o que ele está dizendo aqui? Que Portugal, inclusive, tem o poder de polícia para fiscalizar você quando você passa do tempo do território em toda a União Europeia, não apenas em Portugal. Constitui contraordenação punível com coima, que a seguir se especificam 80 a 160 euros se o período exceder 30 dias. Ou seja, se eu tinha que ficar 90, fiquei 120. 160 a 320 euros se o período for superior a 30 dias, mas não superior a 90. Ou seja, se você não estendeu esse seu período por mais de 180. De 500 a 700 se o período for superior a 180. A mesma coima é aplicada quando a infração prevista no número anterior for detectada à saída do país. Então, eu já ouvi o advogado recentemente dizendo que essa coima é ilegal. Gente, se essa coima é ilegal, o que ela está fazendo aqui, ó? Capítulo 10, contraordenações, está prevista na lei. Inclusive quando você sai do território. Sabe o que mais vale? Você já está aqui. Contratar um advogado para te regularizar e no processo de regularização, se fizer as coisas adequadamente, você vai poder alegar excludentes para não incidir nas multas, ok? Do que você falar assim, então eu vou embora. Tá, se você vai embora, você passa pelo aeroporto e na hora que você passa pelo aeroporto, o agente de imigração vê lá, você incorreu nessa situação aqui de coima e vai aplicar a multa. E também vai te avisar o quanto você fica penalizado em termos de voltar a estar na União Europeia. Então, por causa disso, queridos, primeira coisa, vem regular. Não veio? Se regularize, ok? É isso. Beijinho pra vocês e até o próximo vídeo.